Hola a todos, mi nombre es Luis Enrique Rolim. Es un placer estar aquí con usted para compartir los resultados de nuestra investigación acerca del legado de los Juegos Olímpicos de Río en 2016. Como pueden percibir, mi español no es muy bueno, así que para esta presentación hablaré en portugués, pero al final estaré disponible para hablar con ustedes con mi portuñol. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los organizadores por invitarme, especialmente por la estimada doctora María Patiño y al doctor Raúl Zabaleta por la invitación y toda la paciencia, porque nuestra situación acá en sur de Brasil fue un poco mala y tiene un poquito de atraso con el envío de la ponencia. Muy bien, voy a compartir mi pantalla que vamos a iniciar la ponencia. Bueno, el título de la ponencia es Legado Río 2016, la experiencia de los guardianes. Este es un tema que voy a hablar acá. Yo soy parte del grupo de investigación en estudios olímpicos de nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica del Río Grande do Sul, que yo soy también la parte del Comité Brasileño Pierre de Coubertin. Y esta investigación tiene una beca de los jóvenes investigadores del CIO, del Comité Internacional Olímpico Internacional, del Centro de Estudios Olímpicos, y también otra beca de la universidad para hacermos esta investigación. Bueno, ahora sí, en portugués. Bom, para que vocês todos lembrem como foi os Jogos Olímpicos do Rio 2016, vou colocar aqui um pequeno vídeo para que a gente comece um pouco a lembrar do que foi o primeiro, né, Jogos Olímpicos, né, pela primeira vez na América Latina. Vou colocar aqui um pedacinho desse vídeo para a gente assistir. But there's one thing that's for certain. We'll make it through if you were here with me. Never would have thought I could win this battle. I was left for dead, every hope in tatters. You came along, you brought me back to life. 'Cause we can touch the sky. Wasted so much time trying to find a meaning. I never looked up, I couldn't seem to turn around. And then you crashed in and you gave my life a reason. You
imagens sempre, depois de um evento, como os Jogos Olímpicos, são muito lindas, né? As memórias geralmente são maravilhosas, as produções pós-evento. Mas a nossa grande pergunta, e a gente está falando aqui já há 5, 6 anos pós-evento, o que realmente ficou de legado desses jogos. E para isso, eu trago para vocês aqui uma reportagem daquilo que realmente fica, por exemplo, aqui para alguns brasileiros com relação aos Jogos Olímpicos de 2016. A grande questão com relação A abertura oficial da legado. Olimpíada de Tóquio será nesta sexta-feira. Cada edição do evento gera uma grande expectativa em relação ao legado que vai ficar para a cidade. Durante vários dias, a nossa equipe investigou o que ficou da Olimpíada do Rio e constatou que muitas oportunidades foram perdidas. Na Arena do Futuro, o descaso com o passado. O espaço foi palco de competições de handebol e goalball. Imagens gravadas pela Comissão de Esportes da Câmara de Vereadores do Rio mostram que o interior do ginásio virou uma espécie de depósito. É um largado olímpico e a gente está cobrando e fiscalizando para eles transformarem em um legado olímpico. A promessa feita pela Prefeitura do Rio há 5 anos era desmontar toda a estrutura e A abertura. Muito bem. Como vocês podem ver, e essa reportagem é uma reportagem de 2021, então já tem algum tempo, o que por muito tempo ficou na cabeça dos brasileiros e como um sentimento do que foram os Jogos Rio 2016, foi essa frase que o próprio, uma das pessoas do Comitê Olímpico Internacional se referiu como os jogos mais perfeitos dos imperfeitos. Ou seja, porque não somente com relação a tudo que envolveu os jogos, mas também a tudo aquilo que se sabe pós-evento que aconteceu, principalmente com relação ao legado, a própria operação Unfair Play, que foi a suspeita de compra de votos pelas pessoas que estavam envolvidas na organização dos jogos, vale lembrar, incluindo isso o presidente do Comitê Olímpico do Brasil à época, Carlos Arthur Nussmann, que foi preso com essa suspeita de compras de votos e outras pessoas também envolvidas, além, obviamente, com relação aos custos, que foram mais de 352% daquilo que havia se planejado. Então, essa percepção pública de legado e a própria mídia, ela é muito negativa. Mas aí fica a pergunta de que tipo de legado nós realmente estamos falando. E aqui vale colocar a parte mais de entendimento conceitual de legado, e eu trago para vocês o que o PROS nos traz com relação aos 2 tipos de legado. Por um lado, é esse legado que normalmente nós percebemos, que é o que está na imagem, que é o que a gente chama de legado tangível, ou seja, os aspectos de infraestrutura, financeiro, mas esses aspectos tangíveis não são somente o único legado de cada evento, e aqui a gente queria se deter justamente aos aspectos intangíveis, ou seja, aspectos que ainda não foram quantificados exatamente, mas que ainda não foram pesquisados sobre o próprio evento de 2016, até porque eles necessitam de mais tempo para serem avaliados. E aí se coloca como aumento de orgulho nacional, aquisição de novos conhecimentos, que é um dos pontos que eu quero falar com vocês, redescoberta de aspectos culturais, enfim, esses aspectos intangíveis são importantes porque impactos, querendo ou não, planejados ou não, positivos ou negativos, sempre os eventos, os mega eventos esportivos, como os Jogos Olímpicos, produzem um legado. Então, o que nós identificamos que existe uma lacuna de estudos que avaliam o impacto desse legado em não protagonistas e em aspectos socioculturais do evento. Mas o que seriam não protagonistas? Não protagonistas seriam, por exemplo,
Os protagonistas normalmente são atletas, treinadores, dirigentes, e os não protagonistas seriam aqueles voluntários, pessoas que trabalharam na organização do evento, mas que não realmente aparecem. Então, por exemplo, nessa foto nós temos os protagonistas de branco, ou seja, as pessoas que carregaram a tocha, ou seja, carregadores da tocha olímpica, e nós vemos uma pessoa de cinza, que é essa pessoa aqui, carregando a lamparina com a chama olímpica, e essa é a pessoa não protagonista que nós vamos buscar que tipo de legado ficaram com eles. Ou seja, os guardiões dessa chama olímpica que fizeram o revezamento funcionar. Então, para um entendimento do que foi o revezamento, coloco aqui um pequeno trecho para vocês se lembrarem de como foi o revezamento. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E agora eu tô recebendo a tocha em alta velocidade. Saiu o goleiro, bate pro gol! Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração, e alegria no coração. Vem, Roberta! Muito bem. Então, como vocês podem ver, visualizar, né, o Brasil com as suas dimensões continentais, o revezamento foi um dos grandes eventos pré-jogos e que dificilmente passam por uma avaliação de legado. Seria o revezamento da tocha olímpica no Rio 2016 algum impacto, teria algum legado? Então, o que nós podemos ver? Esse evento que dura 3 meses, passou por 300 cidades, esse evento não produz nada. Então, essa lacuna de estudos nós fomos investigar. E aí, como vocês podem ver na imagem, não das pessoas que carregam a tocha, muito menos das pessoas que são as seguranças da tocha. São seguranças dos corredores, como vocês podem ver aqui, mas sim daqueles que tiveram a função de proteger a chama olímpica. Como vocês sabem, a chama olímpica ela é acesa na Grécia e essa chama que é acesa precisa ser a mesma carregada durante o revezamento até a abertura dos jogos. Para que ela seja a mesma, existem várias dessas chamas que ficam nessas lamparinas que a gente viu nessa imagem aqui, e essas lamparinas elas acabam, então, sendo protegidas por aqueles que a gente chama de guardiões da chama. E essas pessoas são totalmente invisíveis durante o revezamento, e a nossa pesquisa, então, buscou identificar exatamente o que é a função, então, dessas pessoas. Elas não são nem para proteger as pessoas que carregam a tocha, muito menos para correr com a tocha, mas sim para proteger a chama. Mas de onde que vem isso? Por que essa função? Qual é o significado dela? Para depois, então, entender qual o impacto que teve essa experiência para as pessoas. Será que deixou algum legado ser um guardião? E esse seria, então, esse legado. Que tipo de legado seria que essas pessoas levaram e como nós podemos, talvez, avaliar esse legado e fazer com que ele não sirva não somente para essas pessoas, mas também para outras pessoas, outros guardiões, em outras edições de Jogos Olímpicos. Então, nós buscamos, né, em diferentes fontes, inclusive no acervo histórico e a biblioteca do Comitê Olímpico Internacional, pesquisamos mais de 500 documentos,
as minutas de comitê executivo, minutas de sessões de membros, foram uma extensa busca atrás do entendimento de qual é a função e o legado acerca desses guardiões da chama. E o que nós identificamos é que não encontramos nada em diferentes idiomas, em português, espanhol, francês, inglês, não encontramos nada especificamente relacionado aos guardiões. Mas então, o que acontece? Por que existem essas pessoas e nada pode ser avaliado do ponto de vista de legado com elas? Então, assim, nós fomos, então, buscar essas pessoas, entrevistamos elas e descobrimos que foram 7 guardiões para os Jogos Rio 2016, que vocês podem ver nessa foto, e fizemos entrevistas com eles, né, de forma online, com a ajuda de bolsistas de iniciação científica, utilizando a metodologia de história oral, e fizemos, então, esse entendimento, a partir da voz desses não protagonistas, o que foi realmente este evento. Bom, como resultado, a primeira coisa que nós descobrimos foi quando foram criados essa ideia de guardião. E por que foi criada essa ideia, né? Alguém que vá ao lado do corredor da tocha. Então, a gente identificou que isso foi criado nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, com uma função bem específica, ou seja, de, ao lado de quem corria com a tocha, levar o símbolo de um patrocínio, que em 1984 era essa empresa de telefonia. Ou seja, a função inicial dos guardiões era, na verdade, uma função de propaganda. Por quê? Porque a tocha em si e a chama não podem ser comercializadas. Esse foi um grande debate que se houve em 1984, e não poderia ser um símbolo olímpico carregar algum patrocínio. Mas o revezamento e a própria pessoa que vai acompanhando poderiam ser patrocinados. Então, houve uma mudança aqui em 1974, ou seja, não se chamou mais corrida de revezamento da chama olímpica para uma mudança de corrida de revezamento da tocha olímpica. Por quê? Porque a tocha não é o símbolo da chama. Então, a tocha, o revezamento pode ser comercializado, e foi o que começou a ser feito. Nessa época, então, essas pessoas aqui foram voluntárias, e esses voluntários, então, auxiliavam as pessoas a carregar a tocha, e também, muitas vezes, substituir elas, quando não havia pessoas nesse trecho. Então, eles tiveram algum tipo de treinamento e orientação, mas ainda era algo voluntário, algo que se demonstrava como um prazer em contribuir para isso. Depois, um outro ponto com relação à função, né, para a gente chegar nos Jogos de 2016, nós temos Atenas, em 2004, que foi um ponto muito importante, que foi o primeiro revezamento global. Ou seja, o revezamento começou a passar pelos 5 continentes, essa era a ideia do primeiro revezamento global, passando pelos 5 continentes, e ao passar pelos 5 continentes, precisava-se ter um padronizamento, uma estrutura, um padrão de revezamento. E para isso foram criados, então, manuais para operacionalizar esse evento do revezamento. E aí, dentro dessa operacionalização, foi, então, criado essa nomenclatura de security runners, ou seja, essas pessoas que protegeriam quem carregava a tocha. Então, a função específica desses guardiões começou a ser chamada de corredores de segurança, e com aspectos técnicos e físicos, né, protocolares, do que fazer. E o mais importante, ela sai de uma função que era voluntária para uma função remunerada. E isso tem um impacto, porque agora ela não se torna mais algo mais altruísta, que eu faço pelo bem da contribuição desse ritual, mas sim para um trabalho que é pago, e eu não preciso ter uma conexão direta com o revezamento ou com o símbolo.
Mas, e aí vem um ponto importante que a gente identificou, nos Jogos de 2016, e esses 7 guardiões da chama olímpica, eles, então, criaram essa nomenclatura de guardião, e essa nomenclatura de guardião, então, foi criada a partir desse sentimento de pertencimento, ou seja, eles começaram a pertencer, apesar de serem pagos e ser um trabalho, eles também tinham um sentimento de pertencimento igual ao dos voluntários, lá de 1984, que fazia com que eles, então, fizeram essa escolta e proteção com uma identidade de guardiões. Eles se autodenominaram, então, guardiões. E como é que era a seleção deles? Bom, basicamente, essa seleção, e é importante para uma análise de legado, essa seleção tem a ver com aspectos de falar o idioma de inglês, com a disponibilidade para viajar, porque foram 3 meses de revezamento, e, obviamente, uma aptidão física para poder correr ao lado das pessoas, então, que conduziam a tocha. Então, essa ideia de identidade trouxe alguns conflitos, porque eram 7, então precisava de alguma organização, e eles não sabiam muito bem, quando eles foram selecionados, que eles iriam ser guardiões, sabiam que iam trabalhar no revezamento. Então, esse é um ponto importante quando a gente analisa o legado, é que esse é um primeiro análise de quem participa e se sente pertencente. Então, se sentir pertencente é um aspecto positivo que nós podemos levar com relação ao legado dos jogos para essas pessoas. Mas não foi somente um aspecto positivo que eles sentiram, foi também uma ideia de decepção, principalmente por aqueles, principalmente por aqueles que não eram pessoas que viviam no país, ou seja, os guardiões que não eram do Brasil, que falavam português, descendentes de brasileiros, mas não eram pessoas que moravam no Brasil, começaram a entender melhor as relações que aconteciam durante a corrida, porque cabe lembrar, um parênteses, que a corrida de revezamento ela acontece num período de muitas disputas políticas no Brasil, então as pessoas com os gastos que eram feitos, muitas críticas, e com essas críticas começaram então as pessoas que estavam ali junto do revezamento, começaram as pessoas tentaram apagar a chama, tentaram fazer com que o revezamento não acontecesse, e houve um conflito então desses guardiões, entendendo que as reclamações dessas pessoas eram justas e que eles ali então estavam contribuindo para algo que não era tão justo em termos de financeiros. Mas quando a gente vai realmente avaliar esse legado, o impacto de ser um guardião, a gente vai usar aqui, como aspectos teóricos, uma avaliação mais holística, das percepções das pessoas. E aí nós achamos 3 categorias de legado a partir dessa experiência do guardião. Uma mais a nível pessoal, ou seja, algo que ele tirou de autoconhecimento. Outra em aspectos socioculturais, ou seja, entendimento melhor do país em que ele vive. E terceiro, de aspectos técnicos, ou seja, de aquisição de conhecimentos para uma nova profissão. Então, rapidamente, para vocês terem aqui, quando a gente fala de legado pessoal, é uma ideia de entender que o guardião começou a compreender melhor o seu comportamento diferente em situações muito diferentes. Ou, por exemplo, quando eles estavam sozinhos ou em equipe. Então, a ideia é que eles começaram a entender melhor quem eles são a partir da experiência que eles viviam juntamente com outras pessoas. Mas, de autoconhecimento, esse legado pessoal dessa experiência, ou seja, de fazer parte de algo realmente relevante. Então, essa ideia de se tornar guardião,
é como que uma missão, algo que tem uma simbologia. Ou seja, ele não está ali somente por ele só, mas também ele entende que existem outros aspectos para as outras pessoas. Existe uma simbologia. E esse é um autoconhecimento, um legado que ele tem a partir dessa experiência. E também, obviamente, um amadurecimento de viver algo que muitas vezes era fora da sua própria realidade. Ou seja, passar por situações que ele nunca tinha passado. Ver pessoas em situações muito difíceis. Então, ao estar convivendo 3 meses entre 7 pessoas, esses guardiões, eles começaram a ter trocas, e essas trocas eles começaram a entender melhor um aspecto de amizade, às vezes um aspecto de respeito, outras vezes um aspecto de resiliência, de ter que continuar mesmo estando cansado. Então, são elementos que eles foram adquirindo através dessa experiência. Quando a gente fala em legado sociocultural, é muito importante para eles a experiência ter passado por uma compreensão de que realmente o Brasil é muito grande e existem diferentes diferenças sociais e culturais muito grandes. Então, ao ver, né, ter essa experiência de ver todo o país, compreender realmente a realidade socioeconômica das diferentes regiões, ou seja, as desigualdades que existem no país. Esse é um legado sociocultural para esses guardiões, ou seja, entender que o Brasil tem muitas diferenças. Essa é uma percepção que não existia antes de se tornar um guardião. E, por fim, um aspecto de legado técnico, ou seja, de adquirir como fazer um revezamento. Muitos desses treinamentos que foram feitos, lembrando que a única chama que pode ser transportada num avião é a chama olímpica. Então, muitos desses elementos técnicos, eles adquiriram esses novos conhecimentos, e a partir desses novos conhecimentos, então, poderem ter uma nova profissão. E essa nova profissão foi, por exemplo, para algum deles, trabalharem no Pan-Americano de Lima, aí no Peru. Ou seja, quem organizou o revezamento e dos aspectos técnicos com relação ao legado, ao revezamento dos Jogos Pan-Americanos em Lima do Peru, foram os brasileiros que tinham experiência dos Jogos Rio 2016 e ajudaram no treinamento e organização deste revezamento. Ou seja, esse conhecimento adquirido no Rio 2016 fez com que eles agora possam ter uma nova profissão e trabalhar em eventos esportivos. Esse é um legado técnico, então, dos Jogos Rio 2016 para essas pessoas. Mas, então, para finalizar, o que é importante a gente pensar, tudo isso que a gente foi falando são legados a nível pessoal, ou seja, desse grupo. E como é que nós podemos, então, pensar em um legado a nível de evento? Bom, a primeira coisa é planejar esse legado, porque nos Jogos Rio 2016 ficou evidente que esse legado não foi planejado. Esse impacto acontece a nível pessoal desses 7 componentes, desses 7 guardiões, mas ele não foi estruturado. Para que ele passe a ser um legado do evento, um legado intangível do evento, ele precisa ser melhor estruturado. E a partir da experiência dos guardiões do Rio 2016, para que isso se transforme realmente em um legado, é preciso levar em consideração pelo menos 2 aspectos. Um aspecto de, quando for fazer a seleção dos guardiões, que eles sejam de um nível socioeconômico que possa, então, ser valorizado. Não adianta contratar pessoas que já possuem um nível socioeconômico médio-alto, porque isso dificilmente vai adquirir um elemento, por exemplo, uma nova profissão. Também, para que isso se transforme em um legado que passe para outras pessoas, ou seja, que se crie um valor público, não só pessoal, mas público,
é preciso que esses guardiões, para as próximas edições, sejam também de ambientes em que eles possam transmitir esses legados. Ou seja, eles possam, então, fazer com que as pessoas que estão ao seu redor, por exemplo, professores, técnicos esportivos, essas pessoas podem passar essa informação para outras e transformar isso num legado com valor público e não somente pessoal. Bom, chegamos aqui ao final da nossa apresentação. Queria agradecer a todos, muitas graças, e agora fico à disposição para conversarmos e as perguntas que vocês teriam sobre